Bons estudos a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os amigos lá de São Paulo, nobres colegas, nesse intercâmbio positivo aí dos infográficos, dos mapas mentais, sempre procurando aí desenvolver cada vez mais essa maravilha da arte jurídica esquematizada de uma forma diferente. Então, sem mais delongas, vamos aqui começando os aspectos da Lei 11.101 no tocante à recuperação judicial. Tá? Para não embolar, o que eu fiz? Eu coloquei aqui nessa apresentação os aspectos da RJ, porque a lei mistura RJ e falências. Então eu vou fazer esse vídeo de RJ e depois eu vou fazer o de falência. Então poderá requerer a RJ empresa com mais de 2 anos de atividade regular. Então eu coloco 2 champanhes para remeter ao Réveillon, Réveillon 1 ano, 2 champanhes, 2 anos. Registrada na junta comercial regularmente. Então a empresa tem que estar lá devidamente registrada. Outro requisito é que essa empresa não tenha obtido há menos de 5 anos outra recuperação judicial. Ou seja, só pode pedir uma nova RJ depois do transcurso aí de prazo de 5 anos do pedido anterior. Essa disposição é aplicável para empresas, sociedades empresárias, mas também para microempresas. Também está aqui salientar que somente o devedor, ou seja, a própria empresa, pode pedir sua RJ. Já na falência, o credor pode pedir a falência, mas na RJ não. Quem pode pedir é só a empresa. Então é bom destacar esse aspecto. É uma faculdade da empresa exclusivamente. No processo de recuperação judicial não se admite a desistência advinda da empresa, não é? Assim, até porque o plano de recuperação, depois de aprovado, ele tem que ser monitorado, enfim, tem que ser tentado cumprir aquele plano para recuperar a empresa e satisfazer os direitos dos credores. A não ser que essa desistência seja deliberada em assembleia pela aprovação dos credores, como exceção. Outra limitação para deferimento da RJ é quando o administrador da empresa ou o sócio controlador já ter sido condenado por crime falimentar. Também será indeferido o pedido de RJ. Salientando aqui que crimes comuns não impedem a concessão da RJ. Tem o rol dos crimes falimentares, isso vai ser objeto aqui de um outro vídeo também, para a gente manter a objetividade. A RJ pode ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros, vetariante ou sócio remanescente. Então, hereditariamente passa aí os direitos da RJ. No tocante à aplicabilidade da lei de falências, vou dividir aqui entre a quem se aplica a lei de falências e a RJ, né? Nesse caso é uma disposição comum. A RJ aplica-se ao empresário individual, tá aí a Ireli, ou Ireli, a sociedade empresária. Excluídos da RJ, empresa pública, tá aí os Correios. Instituição financeira pública ou privada, até coloquei aqui os logos de algumas empresas para poder contextualizar. Então, banco não pode pedir RJ, cooperativa de crédito não pode pedir RJ, sociedade de capitalização, está aí a Telecena representando, que é um título de capitalização, só para associar também, não pode. Consórcio, está aí o consórcio Zema, aqui de Minas, não pode. Planos de saúde, está aí a Unimed também, não pode pedir RJ. Entidade de previdência complementar, está aí como exemplo o Bradesco Saúde, não pode também pedir RJ. As sociedades seguradoras, seguros e previdência, não são exigíveis do devedor na RJ ou falência. As obrigações a título gratuito, só para contextualizar aí, são aquelas que não envolvem dinheiro, caracterizados como liberalidade daquele que concedeu, bem como não entram
no bojo da RJ, as doações, cessões, comodato, aval ou fiança. Ou seja, não são exigíveis na RJ. Não habilita-se na falência ou RJ as despesas que os credores fizeram para tomar parte na RJ ou falência. Então, quer dizer, são despesas ordinárias, viagens, gastos, ou seja, precisou lá o advogado viajar para alguma coisa, para encontrar com o cliente, coisas desse tipo, gasto, alimentação, gastos administrativos ordinários, despesas com impugnações ou habilitação de crédito, os próprios honorários advocatícios, aquilo que concerne da parte com o advogado, não se tratam, por óbvio, de honorários sucumbenciais, porque quem paga é quem perde, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. É a única hipótese que entra realmente na RJ, se habilita o crédito das custas judiciais. O restante é por conta da parte. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. O Leão, a Receita, tem essa prerrogativa, ou seja, é um dispositivo legal. Todavia, essas dívidas podem ser negociadas, e usualmente são negociadas, e os prazos concedidos pela Fazenda Pública não podem ser inferiores àqueles previstos em lei por conta de uma dificuldade advinda aí, notoriamente, por um processo, ou por essa empresa está passando por um processo de recuperação judicial. Falar um pouquinho da jurisprudência, no caso aqui, mais para a lei de falências, os honorários advocatícios possuem caráter alimentar e se equiparam aos créditos trabalhistas. Só uma pinceladazinha. Esse artigo 6º da Lei 11.101 é bem importante porque a decretação da falência, aí está o carro, Creta, né? Ou deferimento, tá aí o dedo ferido, da recuperação judicial, suspende o curso. Suspende, tá aí a setinha para cima, da prescrição e de todas as ações e execuções. A ação tá o PDCA, né? O método conhecido aí. E execuções, no máximo em 180 dias ou 6 meses, em face do devedor falido. Coloquei aqui falido ou recuperando, né? Tá aí que o bolso dele realmente está numa situação que não está nos melhores dias. Por isso mesmo tem que recuperar para preservar aí a empresa. Então, inclusive aquelas execuções e ações dos credores, coloquei um banco como credor, particulares, está aí o átomo, a menor particular, para fazer uma remissão a particulares, do sócio, está aí o ócio, a pessoa dormindo, solidário. Então, fizemos aqui um apanhado, e agora falando direto, então, a decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções, no máximo em 180 dias, em face do devedor, inclusive aquela dos credores particulares do sócio solidário. Indo em frente, só um detalhe, é bom sublinhar aqui, que o bem de família ele pode vir de uma renda de um imóvel comercial que paga a locação da moradia residencial. Aí ele não entra, por quê? Na NRJ, por quê? Se a pessoa tem só um imóvel comercial e o aluguel desse imóvel é que paga o aluguel da única moradia que a pessoa mora, então se caracteriza como um bem de família impenhorável. Então, é bom dando umas tratadas nesses aspectos correlatos que vai fechando o cerco. A verificação dos créditos e habilitação. Né? A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, ou seja, então o administrador vai fazer todo esse trabalho, né, de elencar os créditos e habilitará em edital os mesmos.
e terá mais 45 dias para publicar a relação de credores. E em 10 dias da publicação da relação dos credores, ocorrerá o prazo para o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público poderem apresentar ao juiz impugnação. Ou seja, alguém pode também apresentar lá em juízo um crédito que o devedor não reconhece. Então ele tem todo o direito de impugnar. E terá 10 dias para isso depois da publicação da relação de credores. Bom, e se o credor não entrar na habilitação em 15 dias, da data concedida lá pelo juízo, ele passa a ter a natureza de credor retardatário. Com todo respeito aqui ao piloto Nakajima, não sei se os senhores e senhoras lembram, é um piloto japonês, é muito esforçado. Todavia, os resultados dele nas corridas de Fórmula 1 sempre foram próximos do último lugar. Sem nenhuma distinção, como dito, é apenas um fato notório. Então, coloquei aqui para a gente lembrar, esperando, claro, que não sei se há tempo ainda, mas que o Nakajima possa recuperar a condição de retardatário. Não terão direito a voto na Assembleia Geral de Credores, os retardatários, exceto aqueles que estiverem enquadrados na classe de credores trabalhistas. Também aplica-se na falência essa disposição. As habilitações de crédito retardatário, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação. Ou seja, impugnação porque já estava lá o quadro de credores, entrou o retardatário depois, então ele está impugnando aquela relação pregressa. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão requerer a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Ou seja, após a homologação, poderão. E os credores impugnados terão 5 dias para a defesa. O juiz determinará, para fim de rateio, reserva do valor para satisfação do crédito impugnado, reserva, calcionado. Da decisão judicial sobre a impugnação de crédito caberá agravo do tribunal. O quadro geral de credores mencionará a importância e a classificação de cada crédito. A relação discriminada. O administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou representante do MP poderá, até o encerramento da RJ, pedir a exclusão, outra classificação, a retificação de qualquer crédito. Nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial, ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão do quadro geral de credores. Ou seja, vale a verdade real, não é? Então, se for descoberta até um encerramento da RJ, não é? Pode mudar a classificação ou retificar qualquer crédito diante dos motivos expostos. Vamos lá, entram na RJ que créditos? Pode fazer parte da RJ. Aí no sentido das classes de créditos, não é? Verbas trabalhistas, crédito de acidentes de trabalho, sendo que da homologação da RJ tem o pedido de processamento da homologação, outra etapa, não é? Então tem que existir aí 1 ano no máximo prazo de latência para que o devedor possa quitar os créditos de natureza trabalhistas, quais sejam, tanto na esfera de créditos de dívidas salariais, quanto de acidentes de trabalho, vencidos até a data do pedido de recuperação. Sendo que, para pagamento de salários, coloquei um saleiro, né? A palavra salário, aliás, vem de sal, não é? Terá um prazo máximo de 30 dias para pagamento dos salários vencidos até 3 meses, aí coloquei 3 calendários de meses anteriores, está aí a setinha para trás, ao pedido de recuperação judicial, cujo crédito não exceda a 5 salários mínimos por trabalhador. Então essa preferência está limitada a 5 salários mínimos, aí coloquei 5 saleiros para não esquecer.
A preferência creditória não existe na RJ, vale o plano. Na falência tem lá toda a relação, começa pelos créditos extraconcursais, depois vem os créditos concursais, começando por 150 salários mínimos, acidente do trabalho sem limite, depois vem os credores de natureza de garantia real, depois vem os credores de natureza tributária, depois vem os credores de natureza especial, depois vem os credores de natureza geral, depois vem os credores quirografários, depois vem os credores suplementares e por aí vai. Aqui não existe. Então, o plano da RJ, isso tem que ficar claro, é que vai estabelecer a preferência, porque esse plano vai ter que ser aprovado, inclusive, pelos credores. Então, isso tudo é que gera a ordem de preferência de créditos. Então, entram, né, no rol dessas classes de crédito. Créditos como privilégio especial, privilégios gerais, os trabalhistas, como dito, os quirografários. Quais são os créditos quirografários? São duplicatas não pagas, contratos em geral, títulos de crédito, promissória, cheque, em regra, crédito de fornecedores. Os créditos quirografários, esse é um aspecto bem importante, eu vou até aumentar aqui. Os créditos quirografários, aqueles assumidos durante o inteirinho, ou seja, o transcurso do período da recuperação judicial, no caso de essa recuperação convolar em falência, eles são promovidos, vamos dizer assim, para um nível de preferência acima dos quirografários, ou seja, eles passam a ter a natureza de crédito de privilégio geral. Por que o legislador fez isso? Para incentivar as empresas a fornecerem para a empresa em RJ, porque vamos imaginar uma empresa, qual que seria o risco dela fornecendo para a empresa RJ? É muito elevado, ou seja, carrega um passivo de alta monta, quer dizer, ainda vai assumir outros compromissos, então, quer dizer, é uma forma de neutralizar ou mitigar, pelo menos em parte, essa desconfiança do mercado, esse risco de essa empresa não ter parceiros para, junto com ela, tentar superar esse momento de dificuldade empresarial, qual seja. Então, por isso foi feito essa preferência. Infelizmente, para aqueles que já eram criptografários antes, né, do processo de RJ, ficam desprestigiados. Mas é por conta de uma lógica, porque se a empresa recuperar, e para isso precisa de fornecedores, vai pagar não só os fornecedores, mas vai pagar os fornecedores, vamos dizer assim, cujos créditos são advindos de relações obrigacionais efetivadas durante o curso da RJ, e vai presumidamente recuperar a empresa para pagar, inclusive, aqueles credores anteriores da decretação da RJ. Não entra na RJ. Quem está excluído? Créditos posteriores ao pedido de RJ, salvo aquelas exceções, né? Custas, inclusive a remuneração do administrador. E créditos com garantia real, quer dizer, não entram na RJ. Tem algumas exceções que a jurisprudência admite, mas, por exemplo, o penhor fica bloqueado até as partes, credor e devedor, resolverem o que vai fazer. Hipoteca, a regra não entra, a não ser que o credor concorde, entre lá dentro do bojo de uma negociação consensualizada. Alienação fiduciária também não entra. Em situações, vamos dizer, excepcionais, está sendo discutido também, e a jurisprudência já admite, se o bem for essencial para a atividade da empresa, que essa decisão fica ao encargo do juízo universal da RJ. Ou seja, vamos supor que está alienado fiduciariamente a sede da empresa. Quer dizer, a empresa precisa ficar ali. Ou então um equipamento indispensável para que ela possa desenvolver sua atividade empresária e, com isso, tentar sair da RJ. Então, o juízo pode decretar uma exceção da regra da alienação fiduciária como excluída da RJ, até com o envolvimento do credor fiduciário. Também não entra na RJ leasing, crédito de contrato de arrendamento mercantil, coloquei a chave do carro aí para contextualizar, contrato de compra e venda, desde que nesse contrato exista uma cláusula
abjeta de reserva de domínio, ou então de revogabilidade ou retratabilidade. Meu contrato de adiantamento de contrato de câmbio, coloquei uma nota de $100 aí, para contextualizar, e créditos tributários, não entra como já dito, apesar de poderem ser renegociados. Vou falar agora da recuperação judicial para microempresas. Tem toda uma proteção para as microempresas no nosso ordenamento jurídico, notadamente aqui no caso de RJ, terão 20%, não de concessões superiores àquelas regularmente concedidas às demais empresas. Vamos lá, o plano especial, que é o plano especial de recuperação judicial para microempresas, é apresentado, tal como o ordinário, vamos dizer assim, o plano ordinário para empresas que não sejam microempresas, e 60 dias após, até 60 dias, o magistrado, o juiz, tem que deferir ou não o processamento da RJ. No plano para microempresas, abrangerá exclusivamente os créditos quirografários, excetuando os decorrentes de repasse de recursos especiais e aqueles já excluídos, que são os créditos fiduciários, arrendamento mercantil, fiscais e dos contratos de compra e venda com causa de reserva de domínio e retratabilidade. Então, só os quirografários. Pode parcelar em 36 vezes os débitos, quer dizer, já é uma vantagem boa que vai favorecer o adimplemento, né, da empresa e incidirá nessas 36 vezes a Selic. Então, preverá o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias, contado da distribuição do pedido, não é do deferimento, porque o deferimento é 60 dias depois da distribuição. Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Então fica limitada a autonomia, quer dizer, na RJ, o administrador judicial não assume a empresa, ele é como se fosse um fiscal. Então ele vai ter que ficar ali acompanhando as atividades da empresa, sendo que em alguns casos, tais como no caso de contratar, aumentar a despesa, vai ter que levar para o juiz para poder avaliar isso, para não comprometer a RJ e evitar fraude. Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base no plano especial não acarreta suspensão do curso da prescrição nem de ações e execuções. Não suspende o curso da prescrição, nem de ações e execuções, por créditos não abrangidos pelo plano. Então, se não entrou, vai prescrever. Não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. O juiz considerará a recuperação judicial se atender às demais exigências da lei. Então, assim, até o rito, né, é bem mais sério. Nos termos do artigo 55, de crédito titular de mais da metade de qualquer uma das classes de crédito previstos, eles podem, esses credores, quais sejam metade de cada classe, pedir a convolução da recuperação judicial em falência. É claro que vai ter que justificar o porquê, porque não cumpriu, porque não tá, a empresa não está adimplindo aquilo que está no plano e tudo. Peculiaridades. Fazendas públicas e INSS poderão deferir parcelamento de seus créditos, como dito. Claro que sim. O administrador judicial na RJ apenas fiscaliza, não administra a empresa, ou seja, não assume a empresa tal como na falência. Então tem uma distinção. O pedido de processamento da RJ virá com a petição inicial, as demonstrações contábeis do balanço patrimonial dos últimos 3 anos, estão aí 3 champanhes, 3 anos, a demonstração dos resultados acumulados, demonstração do resultado do último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção. Relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles de obrigação de fazer ou de dar, não precisa ser de pagar, coisa certa. A relação integral dos empregados, a discriminação dos valores pendentes de pagamento, certidão de regularidade, a relação documental atualizada, né? Relação dos bens particulares,
dos sócios controladores e dos administradores, quer dizer, a responsabilidade do administrador da empresa, não precisa ser o sócio, é muito efetiva, então isso recai também sobre o administrador, também precisa de instruir aí a exordial com certidões dos cartórios de protestos, ações judiciais que figure como parte, documentos contábeis. O administrador será também responsável para poder administrar também essa situação, que desde já terá que monitorar essas certidões negativas e outros documentos de nada consta. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, aí já no bojo do magistrado, permanecendo os respectivos autos no juízo onde processo. Então, vai entrar lá, o juiz vai enviar lá para o processo, porque na inicial já vai estar constando os processos, então o juiz notifica o outro juiz, olha, suspende aí esse processo até a tramitação da RJ, e aí fica suspenso pelo juízo onde está tramitando esses processos. Determinará também ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais, intimará o MP, as fazendas dos locais onde o devedor tiver estabelecimento, avisando. O juiz ordenará, bem como a expedição de edital para publicação no órgão oficial, o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento, a relação nominal de credores, com atualização dos créditos, o devedor não poderá desistir do pedido após o deferimento, já foi falado, salvo se obtiver aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. Da convolução da RJ em falência. O juiz decretará falência durante o processo de RJ nos seguintes hipóteses: por deliberação da Assembleia Geral de Credores e consider-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que apresentem ou que representem mais da metade do valor total dos créditos pertencentes à Assembleia Geral. Então, mais da metade, se pedir, vai ser convolada a recuperação judicial em falência. Também pela não apresentação pelo devedor no plano de recuperação no prazo de 60 dias. Então, existe lá o primeiro ato de uma RJ, é o pedido de processamento, né? Ele é deferido em 60 dias, quando tem o prazo para apresentar o plano, tá certo? Então, quer dizer, se não apresentar o plano, vira falência, convolado. Quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, já convola também em falência, ou por descumprimento do plano, sendo que o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem até 2 anos depois da concessão. Então é um prazo aí de quarentena para deixar a coisa bem saneada, o universo, vamos dizer assim, da adimplência. O disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita a RJ. Quer dizer, pode ser também pedido de outra forma, que não esteja sujeita a RJ. E aí, para dar uma pincelada aqui também, em outros casos que pode ser decretada a falência, no caso do devedor, que sem relevante razão de direito não paga no vencimento obrigação líquida em títulos ou títulos executivos, cuja soma ultrapasse equivalente a 40 salários mínimos. Hoje aí, aproximadamente 40 mil reais, né? Na convolução da RJ em falência, os atos de administração, endividamento, oneração, alienação praticados durante a recuperação judicial presume-se válidos, desde que realizados na forma dessa lei. Algumas súmulas do STJ. Nas ações da lei de falência, o prazo para interposição de recurso conta da intimação da parte. No pagamento em juízo para ele de falência, ou seja, o pagamento elisivo
é aquele que paga toda a obrigação, quer dizer, é, nesse pagamento elisivo e incide correção monetária, juros e honorário de advogado. A correção monetária integra o valor da restituição em caso de adiantamento de câmbio requerido em concordato ou falência. A restituição da importância adiantada à conta de contrato de câmbio, independente de ter sido a antecipação efetuada nos 15 dias anteriores ao requerimento da concordata. Tem que restituir os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração do síndico, leia-se administrador judicial, goza dos privilégios próprios dos trabalhistas. Comprovada, ou seja, tem preferência para receber. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil, ou seja, muitas vezes o devedor não quer receber a duplicata, mas aí o credor, não protesta, comprovando a prestação dos serviços, e esse título é hábil para instruir o pedido de falência, mesmo que não aceite, ou seja, não precisa da duplicata ter o aceite. É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva. A restituição de adiantamento de contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito. Notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que o recebeu. Bom, então finalizamos aqui essa abordagem da Lei 11.101, esperando aí ter, se não exaurido, mas abordado os motivos mais importantes. Bons estudos a todos.